Coisa bacana. Por falar em coisa bacana, a gente tem o calendário do mês de dezembro aí, das coisas que vão acontecer no espaço, meu querido. Hoje, o que você tem pra gente aí? Ignition, 2, 1... Agora no nosso Em Dia com a Cidade, aquela hora da gente viajar para o espaço sideral, não é verdade? O nosso amigo Nerd aos 50, Mário Fontana, já tá aqui com a gente mais uma vez pra gente falar sobre a astronomia. Hoje também é um dia muito importante, hoje é o dia da astronomia. Hoje é o dia da astronomia. Você sabe por que hoje é o dia da astronomia? O Fontana vai explicar pra você já, não é isso, Fontana? Bom dia, meu querido. Como é que vai? Tá bom? Bom dia, Marcelo. Isso aí. Firme? Beleza pura? Tranquilo. Como é que vão as coisas lá no Nerd aos 50? Uai, tamo lá. O canal tá crescendo, né? Já batemos 1.500 inscritos já? Tamo quase, Marcelo. Tava faltando... Me parece que 12 inscritos pra gente bater os 1.500. Uai, que beleza. O trem então tá firme e forte aí. É. Você que tá na nossa sintonia e ainda não conhece, vai lá no YouTube, procura lá Nerd aos 50, é o canal do Mário Fontana, ele é astrônomo amador e lá todos os dias você tem vídeo novo lá explicando você, esclarecendo sobre as coisas que acontecem no espaço, movimentação de cometa, de planeta, é um trem que é uma festa danada lá no Nerd aos 50. E por que, Fontana, que hoje é o dia da astronomia, meu caro? Explica pra gente. Na verdade, hoje é o Dia Nacional da Astronomia. Nacional? A gente tem o Dia Mundial da Astronomia, que é dia 8 de abril. 8 de abril é o dia mundial? Isso. E aí, o Brasil convencionou comemorar o dia 2 de dezembro, Dia Nacional da Astronomia, data do nascimento de Dom Pedro II. Hoje, então? Hoje, dia de nascimento. 2 de dezembro, Dom Pedro II nasceu. Se Dom Pedro tivesse vivo, faria aniversário hoje. E aí as pessoas se espantam, né? Mas o imperador do Brasil... Só que Dom Pedro era astrônomo amador, Marcelo. Rapaz, olha aí, lá naquela época. Se naquela época tivesse, ele seria um inscrito do Nerd aos 50. Dom Pedro era apaixonado com as coisas do espaço e com a ciência em geral, sabia? Meu Deus do céu, tô sabendo agora. Entre outras grandes contribuições que o Dom Pedro trouxe pra gente aí no Brasil, foi a fundação do Observatório Nacional. Né? Do Brasil, Olha só, rapaz, que coisa bacana, hein? Então hoje é o Dia Nacional da Astronomia em homenagem a Dom Pedro, que era astrônomo amador. Dom Pedro II. Dom Pedro II. Agora, Fontana, naquela época, rapaz, é claro que não tem nem como fazer nenhum tipo de paralelo. Como se baseavam os estudos naquela época? Porque o pessoal se orientava pela movimentação das estrelas, do céu, essa coisa toda, né? Na verdade, o conhecimento do céu ele era crucial para a navegação, para a orientação no geral, né? Então, nessa época aí, Galileu já tinha feito algumas descobertas aí com telescópio. Dom Pedro, inclusive, tinha um telescópio. Sério? No museu lá do Ipiranga, se não me engano, no museu do Ipiranga, tem lá exposto lá o telescópio de Dom Pedro. Olha só. Então, assim, e era uma coisa que a gente hoje despreza um pouco, mas a astronomia a olho nu era muito valorizada naquela época. E que é uma coisa bacana, que eu sempre falo, observar meteorito, saber o posicionamento das constelações, entender, ficar ali observando aquele movimento planetário, ver o que acontece ali no céu, é uma coisa muito bacana, né? O mês de dezembro é um mês digno de comemoração do mês da astronomia nacional, viu? Ah, é? Só para você ter uma ideia, nós temos 9 chuvas de meteoro. Mesmo? Isso, alinhamento de vários planetas e ainda um cometa. Sem contar que nós temos um eclipse total do Sol. Então, a coisa tá bem recheada de bons eventos, né? Eu vou começar falando aqui dos planetas, né? Logo após o pôr do Sol, nós temos ali 3 planetas inicialmente alinhados no oeste. É Vênus mais abaixo, Saturno um pouco acima e Júpiter um pouco acima. Isso aí vai ser observado durante todo o mês e com a evolução do mês eles vão se aproximar, vão estar cada dia mais próximos. Lembrando que com a evolução do mês, Vênus também vai estar cada vez mais baixo no horizonte. Então, o momento mais bacana de se observar é de agora até o dia 11. Por quê? Hoje, por exemplo, eles estão lá os 3 alinhados. No dia 5, a Lua já aparece ali abaixo de Vênus, tá? Então você vai ter um alinhamento. Lua primeiro, depois Vênus, depois Saturno,
depois Júpiter. E aí a Lua vai subindo e vai ficar lado a lado com cada planeta desse. No dia 6, pertinho de Vênus, no dia 7, perde Saturno, no dia 8, perde Júpiter. No dia 9, ela vai ficar acima de Júpiter. E no dia 11, nós vamos ter um alinhamento maravilhoso. Vênus, Saturno, Júpiter e a Lua logo acima. Dia 11? Na mesma linha, muito bacana para observar. Dia 11 é um sábado. Isso aí, ó, dia de observar a estrela. Viu? Coisa boa, hein? Isso aí. Por falar em observação de estrelas, você tem mais alguma coisa aí ou podemos abrir aqui para participação do ouvinte aqui no nosso Zap? Fontana? Deixa eu só dar uma pincelada, porque a gente tem algumas coisas que já vão acontecer agora, Sim. rapidinho, e a gente Pincela. pula aí. No dia 4, Marcelo, nós temos um eclipse total do Sol, tá? Só que esse eclipse, eu nem vou prometer pro pessoal uma live dele, porque os meus parceiros lá que me cedem imagens lá do Observatório Subaru no Havaí e do Observatório Nacional Japonês, não se pronunciaram ainda se vão fazer transmissão, porque esse eclipse ele vai ser visível na totalidade na Antártida, né? Desculpa. Sim. E ele vai ser parcial na África do Sul e no Atlântico Sul. Então é um eclipse com poucos locais de visibilidade, não teremos visibilidade dele no Brasil, tá? Então esse eclipse está meio complicado, mas possivelmente a gente vai fazer um vídeo depois divulgando como que foi esse eclipse, do dia 4 de dezembro, tá? No dia 14 a gente tem o pico de uma das chuvas principais de meteoros que a gente tem todo ano aí, que é a Geminídeas, que ela tem uma taxa de cerca de 120 meteoros. Isso aqui eu vou só dar uma pincelada aqui, e depois, mais para frente, a gente vai falar detalhadamente. E a gente tem, Marcelo, esse mês o cometa. Um cometa visível que é o cometa Leonard. Leonard? Cometa Leonard. Os cometas levam o nome do descobridor, né? Sim. Então a gente tem o cometa Leonard. Ele vai atingir uma magnitude aí em torno de 4,23. Ele não vai ser visto a olho nu, porém, com um binóculo, com um telescópio e até com o celular você consegue um registro. Até com o celular? Se você tem um celular ali no modo Pro, é um celular que o modo Pro ele te permite fazer uma exposição tipo de 10, 15 segundos. Então o que você vai fazer? No dia... Você vai pegar Vênus, ele vai estar ali por volta do dia 14, ele vai estar bem visível, vai ser perto do dia de maior magnitude dele. Sim. Então você vai focar em Vênus, ele vai estar abaixo de Vênus. Com o seu celular e dar uma exposição ali, por exemplo, de 10 segundos, vai fazer uma variação no modo Pro. Aí você precisa de um suporte, né? Você vai fazer ali uma exposição, tem que testar, Marcelo, a astronomia é teste. Então você vai fazer a exposição de 10 segundos, uma de 15, faz uma um pouquinho mais longa de 30 segundos, uma de 1 minuto, e aí você vai ver que o cometa vai aparecer nessas fotos. Tá? Como referência, no dia 16, ele vai estar alinhado com esses 3 planetas que eu falei, Vênus, Júpiter e Saturno. Ele vai estar na mesma linha deles ali, então vai ficar mais ou menos fácil. E ele também vai ter uma grande aproximação no dia 17, ele vai estar praticamente ao lado de Vênus. Então, tipo assim, qual que é a referência para a gente avistar ou fotografar o Leonard? É fotografar a região ali do céu de Vênus, no oeste, logo após o pôr do sol, que corre o risco de capturar o cometa Leonard. Aí, às vezes, as pessoas podem pensar assim, não, será que dá certo? Eu fotografei no ano passado o cometa Neowise, até coloquei na internet, não sei se você lembra disso. Sim. Eu fotografei o Neowise usando essa técnica. Eu fotografei a região do céu onde ele estava. Eu não estava avistando a olho nu o Neowise. Fiz a foto, obtive sucesso no tratamento, eu identifiquei o cometa. E depois disso, eu consegui até vê-lo a olho nu. Depois que eu identifiquei onde ele estava na foto, eu consegui até vê-lo. Tá? Mas o Leonard, ele não deve ser tão brilhante. Apesar de que cometa nada é certo, Marcelo. Por que não? Porque o cometa, por exemplo, ele pode, numa aproximação do Sol, partir em 2, 3 pedaços e desintegrar e desaparecer. Sim. Esses dias eles acharam que o Leonard tinha sumido. Ah, é? Então, procuraram, não acharam ele, não estava tendo relato. Aí, um observatório, que eu não vou lembrar o nome, aqui agora falou, gente, pera aqui, Apareceu fiz um de novo. registro, tá aqui.
tá aqui. Então, tipo assim, ele pode vir para perto do Sol e nos surpreender e atingir a magnitude, por exemplo, está prevista para 4,23, ele pode atingir uma magnitude de 2, de 3, e aí ser visível a olho nu, né? Então pode acontecer. Coisa muito bacana, esse trem de astronomia, eu fico impressionado com que as coisas mudam, né? Então tem que ter muito estudo, muita atualização, tem que ficar acompanhando o tempo todo, por isso que o canal Nerd aos 50 tá aí na internet para esclarecer você e principalmente te informar sobre as coisas que acontecem no espaço. Fontana falou aí sobre os eventos que vão acontecer ao longo desse mês de dezembro. Tem muita coisa legal para você acompanhar no espaço, no céu, na internet, no Nerd aos 50. Deixa eu registrar a participação do Marcão aqui, Fontana. O Marcão tá sempre com a gente aqui. Ele tá mandando uma pergunta aqui para você. Fala, Marcão, bom dia. Bom dia, meu amigo Fontana, bom dia, Marcelão. Uai, eu pensei que Dom Pedro, a paixão dele era só mulher, então ele gostava de astronomia também. Ó, que legal, é bom, hein, Fontana? Bom saber disso. Aqui, deixa eu te perguntar. Ontem eu estava olhando aqui pro lado do sul, uma estrela muito brilhante, era umas 7 horas da noite. Aí eu olhei aqui no estelário e não consegui identificar. É satélite ou é uma estrela? E hoje de manhã ele estava no mesmo lugar, umas 3 horas da manhã. Qual que estrela que era? Pô, tá doido, Marcão. Hoje de manhã, 3 horas da manhã, você não dorme não, hein? Cruz, credo. Então hoje de manhã, vê se pode, Fontana. Explica ele aí, Fontana. Ô, Marcão, tudo bem? Aqui, olha, provavelmente uma estrela que 7 horas da manhã ela já vai estar ali pro... 3 horas da manhã, quem falou? 3 horas 3 da manhã? 3 horas. Pode ser aí, eu vou chutar, porque eu esses dias não tenho olhado pro sul para te falar, mas eu vou confirmar no estelário. Pode ser Canopus, pode ser Alpha Centauri. Orienta a gente aqui, o sul tá pra onde? Nós estamos aqui pro lado da serra lá de Santa Helena, não? Não, o lado da serra é o oeste. Oeste. Isso, o sul vai estar à nossa esquerda. Se você estiver de frente para a Serra de Santa Helena, o sul vai estar à esquerda e o norte à direita. Tá? Perfeito. Marcão, você tá falando isso aí, eu tô tentando me localizar aqui, porque ontem eu tava saindo de casa por volta de 8h30 da noite, fui fazer um negócio na rua e eu vi essa estrela. Eu olhei pro céu, vi realmente ela muito brilhante, chamou a atenção mesmo por conta do brilho. Realmente se destacou mesmo, eu observei, mas na hora eu não tive a curiosidade de sacar o estelário para procurar saber do que se tratava não, mas realmente estava chamando a atenção, viu, Marcão? É interessante, porque igual o Marcão tá falando, satélite ele passa, né? Então não deveria ser satélite. Possivelmente mesmo, Marcão, é uma estrela, né? E aí a gente tem que ver o que tá nessa região na época aí. Se é o quê? Alpha Centauri, se é Canopus, que é uma estrela muito brilhante do sul, né? Agora sim nós vamos tentar colocar o Zé Branco com a gente aqui, ó. Agora vai, Zé Branco. Agora não tem erro não, meu querido. Manda aí. Bom dia, Marcelo. Tranquilo? Marcelo, é muito importante a gente ter uma aula dessa sobre o universo, então a programação da rádio ela é incrível. Ajuda a gente muito em várias partes, notícias, conhecimentos, coisas muito bom. Parabéns aí. Ô, Zé Branco, coisa boa, meu querido. Obrigado, viu? O Fontana é professor aqui, mas é professor de verdade, não é só astrônomo amador, não. Ele dá aula e tudo mais, né não, Zé Branco? Tá aí, Fontana, a participação do Zé Branco aí, ó. Agradecer aí, obrigado, valeu. A gente faz o programa aí pra agradar, né? Se tá agradando, tá ótimo. Coisa boa, né, Fontana? Mais alguma coisa pra gente encerrar, meu querido? Marcelo, só um último registro aqui. Esse mês, registra. No dia 22, nós vamos ter o lançamento do telescópio espacial James Webb, na base de Kourou, na Guiana Francesa. Vai ser lançado a bordo de um Ariane 5, da Agência Espacial Francesa, né? E é o seguinte, esse telescópio espacial James Webb, eu já falei algumas vezes dele, vai ser o principal e o maior observatório já construído por mãos humanas. Ele é de longe, antes de ser lançado, o maior equipamento, o mais tecnológico que nós já fizemos. E esse telescópio, Marcelo, promete enxergar pouco tempo logo após o Big Bang, ou seja, os primórdios do universo. Ah, é? Então, a nossa perspectiva é que o James Webb vai mudar o nosso entendimento de universo, vai mudar muita coisa que a gente sabe.
E aí, por ser um dia histórico, o nosso canal está pretendendo fazer uma live. Já se programa aí, o lançamento vai ser às 9h20 da manhã. Eu pedi o pessoal para já se programar, para acompanhar. É um momento onde vocês que gostam da astronomia vão poder ter a oportunidade de falar assim, eu participei desse momento histórico, eu vi isso acontecer. Eu lembro a época que o Hubble foi lançado, né? E a gente não tinha internet com toda essa facilidade, mas eu acompanhei ansioso todas as notícias e hoje a gente vê o que o Hubble está fazendo aí, desbravando o universo. E do James Webb, embora a gente não vai ter aquelas imagens espetaculares, mas a ciência do James Webb, o que o James Webb vai fazer, vai trazer muito conhecimento para a gente. E nós podemos, inclusive, com o James Webb, comprovar de vez a existência de vida em outros planetas, viu, Marcelo? É mesmo? É uma das metas dele, porque ele vai ser um telescópio que vai conseguir analisar a fundo as atmosferas dos exoplanetas, que é uma coisa que a gente não faz hoje. Sim. Então, ele vai conseguir detectar traços daqueles elementos químicos que são produzidos devido à atividade de vida naqueles planetas, ou até, que a gente chama de biomarcadores, ou quem sabe, traços de biotecnologia, como de uma iluminação artificial. Por exemplo, a gente já falou aqui que a poluição luminosa que a gente tem na Terra, né? As lâmpadas na Terra são refletidas na atmosfera. Então, uma pessoa que observasse o planeta Terra de outro lugar e conseguisse detalhe da atmosfera, ia perceber os traços dessa iluminação artificial na atmosfera. Então, assim, isso é um dos milhares de aspectos do estudo do James Webb. Que coisa bacana, hein, Sô? Interessantíssimo, porque sempre gira essa dúvida aí, tem vida, não tem vida, então podendo esclarecer isso, a astronomia vai avançar e muito nos estudos, né, Fontana? Isso aí. Isso é muito importante, isso impacta direto. Aí muita gente fala, mas isso não tem nada a ver com a minha vida, isso. Muita coisa na vida de todo mundo, essas descobertas, né? Certamente. O que, por exemplo? Você poderia citar para nós? Marcelo, a primeira coisa é saber que a gente não está sozinho no universo, né? E eu acho que é uma forma também de nos colocar para pensar que, tipo assim, nós somos figuras criadas por Deus, né? Imagem do Criador, mas Ele não deu esse privilégio só para a gente. Né? Então, entender a nossa pequenez no universo e ser mais humilde, unir mais, ter mais consciência de união e lutar até para preservar o nosso planeta. Porque essa, até então, é a nossa nave espacial com a qual nós viajamos aí pelo universo. Olha aí, rapaz, que coisa linda. E se ela quebrar, Marcelo, não dá para trocar pneu, não. Não dá para arrumar, não, né? Dá, não. Olha o Fontanão filosofando aqui, rapaz, na Rádio Câmara. Ô, Emílio, ó, tá fazendo... arrumou mais um concorrente aí, viu, o Emílio lá do bairro Santa Rosa, ele até mandou uma mensagem aqui. Bom dia, Marcelo, parabéns pelo dia da astronomia. A respeito dos que inquietam o Fontana com questões sobre extraterrestres, Leibniz dizia, nada mais absurdo do que aquilo que é evidente. E alguém ainda se encabula com informações por vezes irrelevantes. Basta olhar para o céu cheio de estrelas brilhantes e seguir os que desvendam os mistérios do universo do qual somos navegantes. Que coisa linda. Valeu, Emílio. O Emílio é poeta, rapaz. O Emílio é chique demais, né não? Essa aí é pra gente encerrar com chave de ouro a participação do nosso Fontana nesta quinta-feira aqui no Em Dia com a Cidade do canal Nerd aos 50. Tem mais uma mensagem aqui, Fontana. Bom dia, Mário Fontana e Marcelo, aos ouvintes. Sigam, comentem e curtam e compartilhem o canal Nerd aos 50. Eu também acho que não somos exclusivos de estarmos sozinhos. É o Júlio Martins. Valeu, Júlio. Grande abraço pra você. Isso aí, Júlio. Obrigado. Valeu demais, viu? A turma tá com você então, Fontana. Você tá aí. Na maioria aí. E eu vou falar com o pessoal. Segue o conselho do Júlio aí, que esse conselho é bom. Vai lá no Nerd A50, segue, curte. É isso aí. E compartilha aí pra galera aí, que conhecimento nunca é demais. Valeu, Fontana. Até quinta-feira que vem, meu querido. Falou, Marcelo. Obrigado aí, obrigado pelo espaço, abraço pra todo mundo aí. E vão lá, pessoal, no canal Nerd aos 50. Marcelo, só um último detalhe, tem mais? Pra despedir. Vai. O pessoal às vezes fica pensando, eu tô falando do cometa Leonardo, e muitas vezes as pessoas podem pensar assim, mas como é que eu vou achar esse trem no céu, né? Então, vai sair, me parece que na segunda-feira, uma aula de como programar o cometa Leonardo no seu estelário. Ah, é? Tá? Não é no celular,
Porque o celular, para permitir isso, a versão free não permite. Comporta. Mas acontece que para fazer no desktop, que é gratuito, então você pode fazer no desktop, ver a região mais ou menos ali e seguir observando aí a evolução, tá? Segunda-feira tá pronto esse vídeo. O roteiro já tá pronto, já tá gravado, já tá cortado, já estamos começando a editar esse vídeo aí. Perfeito. Coisa boa, Fontana. Obrigado, meu querido. Bom final de semana pra você. Semana que vem a gente volta. Obrigado, Marcelo.